Olá a todos, estamos aqui começando o nosso Comerciência de 2025 com um tema muito interessante, tá? A gente vai falar de um cogumelo, né, que tem sido usado aí para o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que atinge aí cerca de 2 milhões de pessoas, né? Esse transtorno, ele é caracterizado pela falta de atenção, pela impulsividade, muitas vezes pela agitação, né? A pessoa não consegue focar. Então, vamos ver se realmente funciona? Então, a gente está falando aqui, né, da juba de leão ou Ericium erinaceus, tá? Esse cogumelo, ele está distribuído aí na América do Norte e na Europa e na Ásia. Ele é um cogumelo comestível, lembrando que nem todos os cogumelos são comestíveis, e ele é muito usado na medicina chinesa, tá? Então a gente tem aí um uso milenar da medicina chinesa, e ele é da família da Ericiaceae, da ordem Rusulalis e da classe Agarinomycete e do filo Basidomycota, tá? E pensando em função cognitiva, TDAH, as funções, né, que são faladas para esse cogumelo são regular a plasticidade sináptica. Então, lembra, a sinapse é que faz a junção dos neurônios cerebrais, e essa sinapse é que vai transmitir as informações de um neurônio para outro. Então, ela é super importante. E processos relacionados à aprendizagem e consolidação da memória. E será que tem evidência científica? Então vamos voltar aqui, né, para 2025, todo mundo passou aí pelo final do ano, né, festa, janeiro que está começando, início das aulas escolares, vamos voltar tudo de novo, plataforma PubMed. O que é a plataforma PubMed? A plataforma PubMed é uma plataforma onde os artigos e as revistas científicas que têm um maior rigor, né, estão localizadas, né? Elas estão ali. A plataforma faz, né, essa enquete para ver se realmente a revista avalia esses artigos. Então a gente já tem um grau maior aí de confiança. Então quando eu pego a juba de leão e cruzo com TDAH, eu não tenho nenhum estudo científico. Então eu falei, puxa, mas o pessoal está falando que funciona para TDAH, vou cruzar com outra informação. Coloquei cérebro, né? Se a gente coloca cérebro, ele vai puxar o quê? Função cognitiva. E aí, da função cognitiva, nós temos 58 estudos no total, mas em humanos, apenas 18 estudos. E quando eu pego estudos randomizados, lembra, estudo randomizado é aquele que você compara o que você está estudando com placebo, muitas vezes você não sabe quem, né, dos pacientes está tomando o placebo, que é uma substância inerte, né, esse que é o placebo, ou a substância que você quer avaliar. Então, quando você tem isso, né, um desses estudos é assim, um desses estudos, ele é randomizado duplo cego. Então, as pessoas comeram, né, de 1,8 ou a 2 gramas, né, ou 2 gramas, um estudo tem 1,8 e o outro tem 2 gramas, de 7 a 12 semanas. Isso eles foram comidos, esses cogumelos, na forma de cookies ou então na forma de cápsulas, tá bom? E aí, o que eles tentaram avaliar nesse estudo? Melhora da função cognitiva, depressão, ansiedade e estresse. Então, os dois estudos, eles demonstraram uma melhora do estresse. Quanto à função cognitiva, só um deles teve um pouco de melhora da função cognitiva, tá? Mas não foi uma melhora, assim, eh, muito significativa. Foi uma melhora discreta no um dos estudos, e no outro estudo ele não teve melhora da função cognitiva, ele só teve melhora na redução do estresse. Esses dois estudos, eles foram feitos com pessoas jovens, né? Então a gente não tem estudo randomizado em pessoas com mais de 60 anos, pensando em demência, em Alzheimer, né? Não tem, apesar de ser falado que ele realmente melhora a função cognitiva. Então, e outra coisa importante, né, além de eu ter poucos estudos randomizados, nesses estudos, eles mesmos escrevem, né, os autores, quando você fala quais são os pontos fracos do seu estudo?
então é uma amostra pequena. Então, um dos estudos avaliou 34 e o outro 41. Então, se eu somar os dois estudos, eu não tenho 100 pessoas que utilizaram, né, a juba de leão para em estudos científicos para falar, nossa, realmente teve um peso aí, certo? E realmente o TDAH não teve nenhum estudo para a juba de leão. Então, muito importante a gente pensar, né, se começa às vezes surgir aí algumas questões na internet falando, e realmente, se você pegar aí descrições da juba de leão, fala-se dessa melhora de função cognitiva, mas a gente realmente não vê uma melhora tão grande assim. E em estudos aí de 10 anos para cá, a gente só tem os 58 estudos, então quando a gente pensa em evidência científica, eu tenho muito pouca evidência científica para a juba de leão, mas eu acredito que possa ter sim um potencial, mas precisa se fazer mais estudos para ver se realmente a gente está falando aí de uma melhora de função cognitiva que seria muito importante para o TDAH. Então, para o estresse, ela tem, nos dois estudos foram positivos, a gente está falando de dois estudos que não somam 100 pessoas avaliadas, porém, a função cognitiva só teve uma melhora pequena em um dos estudos. Então, eu não posso falar que, nesse caso, né, a juba de leão realmente ajuda no TDAH e nem na função cognitiva do ponto de vista científico. Algo que eu tenho recebido muito aí no YouTube é, olha, mas eu uso e eu melhorei e tal. Então, assim, a função, né, do Comerciência é o quê? Trazer realmente coisas que têm ou não têm evidência científica. Quando a gente começou, né, o Comerciência, eu expliquei o efeito placebo. Então, o efeito placebo é eu pegar qualquer substância, usar, por exemplo, em 100 pessoas, e 30% delas vão melhorar com aquela substância. Por quê? Não sei. A gente não sabe se teve uma função aí mental, psicológica, ou se essa pessoa ia melhorar de qualquer jeito. Então, para algo melhorar, né, para algo você dizer que isso funciona para todo mundo, você tem que ter uma melhora maior do que o efeito placebo. Por isso que a gente compara, quando faz os estudos, a substância que eu quero avaliar e o placebo, né? Uma substância que eu sei que é inerte. Eu vou fazer uma cápsula, põe uma cápsula com nada lá, um pozinho que eu sei que não funciona para nada. Então, assim, para você melhorou, pode ser o efeito placebo, mas não quer dizer que vá funcionar para a maioria das pessoas. Né? Então, essa é a grande sacada da ciência, né? Você avaliar algo que está sendo falado e você ver se realmente eu posso extrapolar essa informação para a maioria das pessoas. Uma outra coisa também que se fala muito, isso aí é muito barato, por isso que não tem interesse da indústria farmacêutica ou dos pesquisadores. Na verdade, isso também não existe, né? Porque se algo funciona, a primeira a se interessar é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica já vai lá atrás para criar uma medicação sobre. E os pesquisadores são pessoas que se interessam por tudo, eles são super curiosos. E é muito legal se você tem realmente algo barato e de fácil acesso para oferecer para as pessoas para curar. Então, realmente a ciência ela vai atrás de tudo. É que muitas vezes a gente quer que o resultado seja positivo, mesmo como pesquisador, mas não é. Então, a função do Comerciência é essa, é mostrar para vocês se isso que você está usando tem ou não tem evidência científica, e aí você pode falar, puxa, eu não melhorei, agora eu entendo por quê. Funcionou para ele, mas não funcionou para mim, porque muitas vezes para ele foi o efeito placebo, né? Ou às vezes não tem indicação para você. Então, a ideia é essa, que você veja, que você possa discernir se vale a pena você tomar aquela substância ou não, aquele nutriente ou não. E para mim tem sido extremamente valioso esse programa, porque eu tenho aprendido muito, porque eu tenho que pesquisar se tem evidência científica, eu tenho que ler os artigos a respeito. Então, isso é muito, muito enriquecedor, né, para mim, como pesquisadora e como médica. E aí eu queria falar na próxima semana que nós vamos trazer um tema muito interessante, que é a menopausa, e eu recebi aí a dúvida se pó de moringa funciona para menopausa, tá bom? Então, ainda não sei direito nada para adiantar para vocês, mas a semana que vem a gente se encontra aí para falar de pó de moringa na menopausa. Obrigada.